Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Toda vez que eu falo aqui eu fico lembrando, esse fim de semana eu tava lá com meu netinho, Felipe, e vovó, quero ver seus vídeos. Ai meu Deus. Aí estávamos vendo à noite antes de dormir, ele estava comigo na cama, até dormiu, tadinho. E aí depois ele vendo os vídeos, né? A minha abertura, olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Aí ele ficou falando no outro dia o tempo todo, olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho. Agora eu abro aqui e lembro dele. Gente, vamos lá. Trazendo um texto publicado na página do Instagram Espiritualidade Quântica. Pesquisas científicas estão explicando os fenômenos com o nosso DNA que até então não tinham explicação. Inicialmente, os cientistas acreditavam que apenas 10% do nosso DNA seria útil, né? Provavelmente vai na linha da ciência chamada epigenética. Vamos lá, é um textinho grande. Textinho grande é bom. O restante do nosso DNA, 90%, foi considerado DNA lixo, ou seja, sem função alguma para o corpo humano. E foi assim que o biofísico russo e biólogo molecular, ixi Maria, não sei falar esse nome não, Piotr Gargayev, não sei, e seus colegas iniciaram pesquisas com equipamentos de ponta com a finalidade de investigar os 90% do DNA não compreendidos. O que as pesquisas estão concluindo? Primeiro, o DNA tem capacidade telepática. Os resultados obtidos sugerem que nosso DNA é receptor e transmissor de informações além do tempo-espaço. Isto significa que o DNA atrai informação e as passa para as células e para a consciência, uma função que os cientistas estão considerando como a internet do corpo físico, porém muito mais avançada que a internet que entra em nossos computadores. Segundo, reprogramação do DNA através da mente e das palavras. O DNA possui uma linguagem própria, contendo uma espécie de sintaxe gramatical semelhante à gramática da linguagem humana, levando-os a concluir que o DNA é influenciável por palavras emitidas. O DNA, neste caso, recebe a informação das palavras e das imagens do pensamento e as transmite para todas as células e moléculas do corpo, que passam a ser comandadas segundo o novo padrão emitido pelo DNA. Terceiro, o DNA responde a interferências da luz laser. O DNA mostrou-se agir como um cristal quando faz a refração da luz, podendo assim concluir que o DNA irradia a luz que recebe. Esta descoberta levou os cientistas a uma maior compreensão sobre os campos eletromagnéticos ao redor das pessoas. Para compreender o que acontece. Não, isso aqui é outra coisa. A cura está no corpo ao alcance de todos nós. Só precisamos deixar que o corpo a encontre. Gente, posso dizer, né, que nessa linha de reprogramação do DNA, a medicina germânica que curou meu neto de 2 alterações genéticas cromossômicas, um caso inexplicável que está bombando dentro do círculo da medicina germânica, né? Tem um vídeo que a terapeuta que conduziu o processo do meu neto com a minha filha, explicando todo o caso do meu neto, e muito, muito, muito interessante através da medicina germânica e das leis que regem, né, a nossa biologia. Eu quero me submeter a isso,
na questão das medicações todas que eu sou alérgica, não é? Apesar de ter uma compreensão energética, espiritual, mas, né? Quero ver se amenizo isso, porque é complicado, né? Quando eu preciso de alguma coisa para aliviar, eu não tenho, né? A não ser as técnicas mais alternativas, né? Então, a epigenética também fala sobre isso, sobre essa questão desses 90% do nosso DNA terem sido considerados lixo. Como assim, né? A gente imaginar que o Criador criou algo que não tem função nenhuma? Pensar que não existe a perfeição do Criador, quando na verdade existe, não é? Então, obviamente, o humano ainda não sabia quais eram as funções desses 90% restantes no nosso DNA, mas agora as coisas estão caminhando para, né, que se descubra verdadeiramente quais são essas funções, né? Então, as pesquisas desse biofísico russo e biólogo molecular, né? Esse nome que eu não consegui falar, fez então uma pesquisa e o seu grupo, né? Fizeram uma pesquisa. E o que as pesquisas estão concluindo, né? O DNA tem capacidade telepática, olhem isso. Os resultados obtidos sugerem que nosso DNA é receptor e transmissor de informações além do tempo e espaço. Então, à medida que eu me conecto com outras dimensões, com outras energias, eu tenho a capacidade de reprogramar o meu DNA. Na linguagem metafísica, a gente diz somente 10% está realmente destinado pelo nosso DNA. Os outros 90% a gente constrói com as nossas escolhas. Vejam só, se temos bloqueio, isso vai se repercutir no nosso DNA, mas que tem a ver também com as escolhas que foram feitas, se não nessa vida, em outras, de alguma maneira, porque o modelo do nosso DNA é criado lá no plano espiritual, inclusive pelos elementais, antes que a gente encarne. Então, vamos lá. Isto significa que o DNA atrai informação e as passa para as células e para a consciência, uma função que os cientistas estão considerando como a internet do corpo físico, porém muito mais avançada que a internet que entra em nossos computadores, né? Então, que o DNA atrai informação e as passa para as células e para a consciência, o que significa que a nossa consciência tem o poder de mudar as nossas células, consequentemente mudando também o nosso DNA ou vice-versa. Não é? Curando o nosso DNA de imperfeições, consequentemente passando essas informações para as células e a partir disso a cura, né, do nosso DNA. Vejam só. Reprogramação do DNA através da mente e das palavras, a gente que trabalha com afirmação positiva, que a gente que trabalha com caderninho da gratidão, a gente que trabalha com Ho'oponopono. O que é isso? Reprogramar a nossa mente, a nossa consciência, consequentemente o nosso DNA, para estarmos na nossa melhor versão. A partir disso, vamos subindo degrauzinhos, não é? É isso? O DNA possui uma linguagem própria, contendo uma espécie de sintaxe gramatical semelhante à gramática da linguagem humana, levando-os a concluir que o DNA é influenciável por palavras emitidas. Estamos falando aqui palavras positivas, mas o inverso também é verdadeiro. Se eu vivo num ambiente onde há xingamentos, críticas o tempo todo, julgamentos o tempo todo, o que vai acontecer? O meu DNA vai se moldar nessa imperfeição, nessa energia desqualificada e trazer, consequentemente, muitos desajustes, inclusive ao nosso corpo físico, não é? Então,
trabalharmos a comunicação, e aí vai o vídeo anterior que eu acabei de gravar falando palavras de sabedoria. É isso. Como influenciarmos o nosso entorno, as nossas relações, o nosso corpo físico através das palavras emitidas, das mensagens que a nossa mente emite para, né, para o entorno, criando esse ambiente que nos sustenta. Não é? Se estivermos no nosso melhor, na nossa melhor versão, o nosso ambiente reproduzirá isso, ao passo que, se não estivermos, o nosso ambiente também reproduzirá todo o nosso desequilíbrio. O DNA, neste caso, recebe a informação das palavras e das imagens do pensamento e as transmite para todas as células e moléculas do corpo, que passam a ser comandadas segundo o novo padrão emitido pelo DNA. Vejam só, é isso que eu estou dizendo, essa influência de palavras e imagens do pensamento. Vamos pensar positivo, vamos ter imagens positivas na nossa mente. O DNA responde a interferências da luz laser. O DNA mostrou-se agir como um cristal quando faz a refração da luz, podendo assim concluir que o DNA irradia a luz que recebe. Gente, eu falo que todos os processos que eu vivo, quando eu subo um degrauzinho, eu percebo essa emanação de luz maior. Eu sinto. Essa descoberta levou os cientistas a uma maior compreensão sobre os campos eletromagnéticos ao redor das pessoas. Gente, a física quântica já fala sobre isso, né? Mas tem que ser algo que venha baseado numa ciência ortodoxa para ter validação no mundo. Ok, devagarzinho, o próprio ser humano vai criar instrumentos que consigam medir, né, as energias, e com certeza isso vai acontecer, né? É isso. A cura está no corpo, né? Ao alcance de todos nós. Só precisamos deixar que o corpo a encontre, entendermos através da metafísica e da psicossomática, que são técnicas que eu também junto, né, na compreensão de um caso, quando ele chega para mim, entendemos a mensagem que o corpo está dando, o que significa aquela doença. Eu falo muito sobre sinusite, né, que é uma das coisas que me acometem, além da asma, que algumas vezes também me acomete. Numa crise eu tenho que usar minha bombinha, né? Mas tem sido raro, muito esporadicamente, né, na questão da asma. E a sinusite também são situações bem pontuais, não é? Onde o padrão da sinusite é a irritação com alguém próximo. Então, acontece alguma coisa que me irrita muito, porque eu criei uma expectativa que era irreal, de acordo com aquela situação, de acordo com a atitude de alguém que eu esperava, porque essas são as expectativas frustradas, né? Expectativas que nós criamos a respeito de uma situação ou do comportamento de alguém, e aquilo eu coloco uma energia tão grande que, pá, reflete nessa doença, nesse desequilíbrio chamado sinusite. Quando eu compreendo que foi isso que causou, automaticamente eu dou a mensagem para o meu corpo: volte para o seu equilíbrio. E rapidamente eu saio do quadro de sinusite, muitas vezes sem precisar de nenhum medicamento. Como eu não posso tomar nada, então praticamente sem nenhum medicamento. É isso. E à medida que a gente vai entendendo que todas as doenças ou desequilíbrios que se manifestam no corpo, qual a mensagem que eles estão nos dando,
a gente se cura automaticamente, não é? É uma outra forma de ver, é uma outra forma de se cuidar, uma outra forma de se entender sem precisar da medicina convencional, obviamente nos casos mais graves, e recentemente eu precisei por conta aí dessa infecção urinária assintomática que veio galopante e que na pessoa de terceira idade, que é o meu caso, se manifesta pela confusão mental, pela perda da coordenação motora e etc, né? Que gerou o desmaio, que gerou a concussão cerebral e essa mudança que eu tive me levando a um patamar de muito maior felicidade e plenitude depois disso, inexplicavelmente. Ontem, não, na quarta-feira eu soube da mãe de uma paciente que também teve uma queda, mas ela estava consciente, bateu a cabeça, também um cortinho pequenininho que sangrou demais. Ela tem 85 anos, 86, se eu não me engano. E a partir disso passou a enxergar melhor e a não ter que usar mais o aparelho auditivo. Então não fui só eu que passei a enxergar melhor. Não sei se essa capacidade vai permanecer. Tem hora que eu percebo que parece que está voltando a ter, tô voltando a ter um pouco mais de dificuldade. Não sei, vamos ver, né? Esperar aí. Vou viajar, quando voltar, vou pensar em ir numa oftalmologista boa que me recomendaram aqui em Cotia. Mas é isso, gente. Essas são as novas funções descobertas pelos cientistas a respeito dos 90% considerados lixo do nosso DNA e não são tão lixos assim, não é? Tem uma função importantíssima, inclusive na cura do nosso corpo físico. Certo? Vamos aprender a fazer as nossas melhores escolhas para que também o nosso DNA nos conduza a um caminho de equilíbrio e de felicidade. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.